The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. Sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I'll be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Portanto, Paulo Kagame, presidente do Ruanda, diz aqui que está a sentir-se sufocado de tantas ameaças que recebe sobre possíveis sanções a vir da América e da Europa. E chega uma altura em que o que me apetece é apenas dizer-vos vão para o inferno, ou seja, mandar-vos para o inferno. Portanto, aqui nós sabemos o que é, do ponto de vista geopolítico, dizer a alguém, a um chefe de Estado, vá para o inferno. Sabemos. Neste momento, o Ruanda está a enfrentar várias ameaças dos americanos e da União Europeia pelo facto de o acordo de Washington de dezembro ter sido violado e acusam o Ruanda de violar este acordo e continuar a apoiar, a patrocinar, a financiar o grupo M23 e também a alavar os recursos naturais que o M23 retira da RDC do Congo e passa por via Ruanda para vender no mercado internacional. Neste momento, o ministro ou chefe da Agência de Mineração do Ruanda está sancionado, contas congeladas e proibido de realizar transações. Neste momento, o líder do M23, o senhor Jaime Kabarebe, também está sancionado e várias pessoas, personalidades do M23 e também personalidades do governo Ruanda estão completamente sancionados. E os americanos ameaçam nos próximos tempos em sancionar mais o Ruanda, se de facto o Ruanda continuar a apoiar o M23. Para que lembramos que os Estados Unidos já impuseram sanções também ao ministro ruandês e o Ruanda respondeu dizendo que todas estas sanções são infundadas e são injustificadas. E neste momento a União Europeia e Washington e os Estados Unidos da América também continuam a ameaçar o Ruanda sobre possíveis sanções de facto continuar a comportar-se como está. E este vídeo, que é recente, foi a resposta do presidente Paulo Kagame. A questão que se coloca aqui é: o Ruanda está em condições de lutar contra os americanos e contra os europeus? E qual seria o melhor caminho para o Ruanda lidar com esta situação que assume estar apenas a apoiar o M23 na fronteira para que a guerra não transborde, não seja importada e que não está a financiar, não está a treinar, não está a apoiar o M23? Como é que Ruanda, e que de vez em quando, quase sempre, vai negando as acusações, mas que participa do acordo de paz, e como é que Ruanda pode claramente safar-se destas pressões e, se é possível, Ruanda lutar contra os Estados Unidos da América? Esta ameaça é muito pesada, dizer aos americanos, às vezes apetece-me mandá-los para o inferno, é muito pesado, claramente, que se calhar por esta resposta nos próximos dias podem mesmo surgir sanções contra a economia ruandesa e também algumas pessoas do Ruanda, inclusive o próprio nome de Paulo Kagame pode ser também incluído nesta lista de sancionados. Ponto. Mano, chefe, faz um like, subscreve e partilha, para que o vídeo seja entregue a muito mais pessoas, também assim mais africanos da lusofonia tenham acesso a este conteúdo sobre economia, política, geopolítica, que afetam a África e o bolso de todos nós. Porque qualquer conflito no centro da África, lá onde está o Ruanda, todos nós sofremos. Por quê? Você que viaja do sul ao norte da África, o espaço aéreo fica condicionado. Todo o mal que acontece em África vai nos afetar, ou é pelos preços dos bens de consumo, ou é pela circulação, ou é pelos gastos dos nossos governos para questões bélicas. Sempre, não estejas indiferente a qualquer problema que esteja a acontecer no país vizinho. Como dizia Papa Francisco no livro Esperança, se a barba do outro está a queimar, não molhe a tua.
vá lá ajudar o outro a apagar as suas barbas, que já corrigindo, redirecionando o antigo adágio sobre se a barba do outro está a queimar, molha a tua. Ele diz assim, não, se a casa do outro está a queimar, não molha a tua, vai lá ajudá-lo a apagar claramente a chama. Sem mais voltas, e também aqui mesmo lembrar que é importante você fazer like, se inscrever, e os meus livros estão disponíveis na Amazon, aqui no meu site, ou aqui no WhatsApp podes pedir diretamente, e também quero lhe convidar para fazer parte da Sermos Comunidade, que é o maior grupo da lusofonia sobre economia pessoal, negócios, geopolítica, e você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês. Depois também anunciar aqui no canal o teu negócio, o teu serviço, para que o seu negócio, o seu projeto seja visto por muito mais pessoas. Quem não mostra, não vende. O empreendedor, o empresário, o investidor tem de mostrar. Se não mostrares, claramente não queres vender. Se não quiseres vender, você não cresce. O meu contato está no meu site, ou então na descrição tem também ali, podes falar comigo diretamente. Ponto. Sem mais aqui publicidade, sem mais negócios. Família, só existem 3 formas, na minha visão agora, neste momento, porque amanhã posso ter mais, depois de amanhã não, portanto, para que o Ruanda possa enfrentar os americanos. É uma acusação que está a acontecer, o Ruanda pode confirmar ou negar, isso não adianta muito, porque depois não leva a lado nenhum. Quando alguém te acusa, você se defende, tu tens que saber que temos que chegar a um acordo, saber se estamos aqui, ou eu assumo o problema e realizo claramente os acordos de paz, ou eu nego até a última gota. Mas lutar contra os americanos, Ruanda não consegue. Aliás, a África Unida não consegue lutar contra os americanos, do ponto de vista da capacidade bélica. Mesmo que nos unamos 54 países, 55 países, nós não conseguimos, nem contra a Europa, nem contra a América. Okay? Porque nós não estamos numa capacidade de defesa contra os americanos. Logo, não é possível nós lutarmos contra os americanos. Vamos fazer, existem outros caminhos para fugirmos destas ameaças de uma possível porrada contra dos americanos. Existem outros caminhos. E eu penso que tanto por Ruanda e qualquer outro país africano que venha amanhã decidir viver por si próprio e ignorando e não mandar para o inferno, mandar para o inferno significa vou-te mandar para o inferno. É aquela coisa aí que tu já percebeste claramente. Mas eu penso que o Ruanda pode começar a trabalhar dentro da África. Primeiro, os seus vizinhos que estão instáveis, Uganda, vai lá, a República do Congo, a República Centro-Africana, os seus vizinhos que não estão bem, buscar claramente estar bem com os vizinhos. O primeiro passo é este: estar bem com a RDC, estar bem com a República Centro-Africana, estar bem com todos os países vizinhos que o circundam. Porque se quiseres ser definhado pelos americanos, pelos europeus, eles vão usar os teus vizinhos para chegar mais próximo de ti, para usarem o seu espaço aéreo, para usarem o seu território e não só. Portanto, o primeiro papel do Ruanda é buscar estar bem com a RDC. Não tem como. Buscar estar bem com a RDC. Algum acordo que, se o Ruanda precisa daquele território aí, do Kivu Norte e não só, buscar usar a diplomacia para o efeito. Mas precisa estar bem com a RDC, precisa para garantir a sua própria integridade, a sua própria segurança. Se não conseguir com a RDC, conseguiste procurar estar bem com outros vizinhos à volta. Ponto número 1. Ponto número 2 tem a ver claramente com não ser inimigo dos americanos. Tu podes não ser amigo, mas faça esforço de não seres inimigo dos americanos. Como? Se essas ameaças americanas, claramente responder daqui a pouco, ok, eu vou fazer o que vocês estão a pedir. Claramente, se não puderes fazer porque não concordas com a ameaça, vais adiando, mas vais dando garantias. Dá garantias. Essa dica de que eu vou mandar-os para o inferno, ok, claramente eu não conheço a profundidade. Agora estou aqui a gaguejar o termo que eu queria usar. A profundidade, não é, da capacidade de defesa do Ruanda, não conheço, claro. A gente conhece aquilo que é publicado, que é mostrado, ok? Mas é um discurso que não é aconselhável contra os americanos, ok? É mais sensato, é mais seguro, é mais sustentável, por onde dizer, ok? E ir adiando, enquanto vai resolvendo questões internas e a nível da região, de vizinhos, ok? Não ser amigo dos americanos é um bom serviço que se faz, do ponto de vista da integridade da defesa interior. Mas não precisas vender o caneco, só precisas não ser inimigo deles. Ponto. É difícil quando você está a atrapalhar interesses americanos,
Por isso é que, se não podes fazer aquilo que eles pedem, dê garantia de que vais fazer enquanto vai resolvendo aqui a tua robustez interna. Ponto. Depois o Ruanda tem que outras vias, né? É claramente investir na nossa própria autossustentabilidade, na alimentação, porque como se prevê sancionar o Ruanda em termos de ajuda financeira, em termos de a recessão de dólar ou de euros, em termos de contas bancárias, em termos de ativos vários no estrangeiro, em termos de recessão, em termos de negócios internacionais, é começar a olhar para a produção de alimento internamente. Produção de alimento internamente. É preciso ser autossustentável, ok? Quanto mais produzir comida, melhor para si próprio, porque precisa alimentar o seu povo, e melhor para os países vizinhos que estão a dormir em relação à produção de alimento. A produção tecnológica é realmente importante, que fará com que você deixe de olhar para fora para trazerem os insumos, tecnologia, mais terra e recursos naturais, ok? Ou seja, tecnologia e terra, que são os dois primeiros recursos para a produção de riqueza. Primeiro é o ser humano, o homem, depois a tecnologia e depois a terra. Terra, ser humano, terra, tecnologia. Tendo terra que já tem, tendo tecnologia que se produz, estudando e explorando a terra, claramente o Ruanda conseguirá amanhã produzir defesa, porque a defesa também se produz pela tecnologia. Eu não preciso atacar ninguém, mas eu preciso estar preparado a me defender, ok? Israel tem aqueles sistemas de defesa que nós conhecemos e o Ruanda precisa caminhar para esses caminhos ali, porque é um país pequeno, é um país pobre em recursos naturais, porque nós, África, infelizmente, crescemos ou nos alimentamos em função dos recursos naturais, que são fatores, sim, de produção da riqueza. A riqueza vem da terra, ok, discutivelmente. Os países que são grandes precisam de terra, pessoa, tecnologia, ok? Mas nós temos terras sim e não estamos a saber tirar melhor proveito das terras. Ou seja, estão a tirar da terra, mandar para fora, e lá para fora é que estão a usar o homem, estão a usar a tecnologia, estão a usar as nossas coisas tiradas na terra. Entanto, eu penso que o Ruanda, porque está mesmo a enfrentar sanções várias da Europa e da América, e ainda há regiões que podem cooperar com o Ruanda, mas receber ameaças constantes dos americanos e responder desta forma, eu penso que não será a saída mais sustentável possível, porque, como dizia Sang Sun, não vá para a guerra se você sabe da tua capacidade bélica inferior em relação àquele com que queres lutar. Sabes que és pequeno em relação àquele, não faças isso. Nem ameaças. Faz um like, subscreva, estamos juntos. Bem, que a sua opinião em volta dessa ameaça, essa resposta do presidente Kagame, e para aqui alimentar-se claramente o vídeo. Estamos juntos e até já.